O universo está repleto de mistérios, mas poucos são tão fascinantes quanto as estrelas que nunca explodem. Enquanto supernovas roubam os holofotes com suas explosões brilhantes, algumas estrelas permanecem estáveis, desafiando as expectativas e mantendo seu brilho por bilhões de anos. Esses astros guardam segredos que vão além da ciência conhecida. Vamos explorar essas maravilhas estelares, compreendendo o que as torna tão únicas. Estrelas pequenas, como as anãs vermelhas, queimam seu combustível de maneira tão eficiente que podem viver trilhões de anos. Sua fusão nuclear é lenta, garantindo que permaneçam estáveis por muito mais tempo do que estrelas maiores. Observar essas estrelas é como testemunhar o coração de um relógio cósmico, funcionando silenciosamente por eras. Para astrônomos, elas são o exemplo perfeito de economia energética no universo. Anãs marrons são corpos celestes que nunca atingem a massa necessária para iniciar a fusão nuclear. Sem o calor extremo de reações explosivas, elas brilham fracamente, parecendo estrelas apagadas. Apesar de serem falhas estelares, elas possuem estabilidade incomparável, durando por bilhões de anos. Sua existência é um lembrete de que nem todo brilho no cosmos vem de explosões. Quando estrelas médias, como o Sol, chegam ao fim de sua vida, elas se transformam em anãs brancas. Esses núcleos estelares queimam lentamente, emitindo uma luz constante e fraca. Embora estejam mortas, em termos nucleares, elas ainda brilham por bilhões de anos antes de se apagarem completamente. Cada anã branca é um relicário do passado estelar. Algumas estrelas sofrem o que é conhecido como flash de hélio, um evento em que o núcleo se aquece rapidamente sem causar uma explosão visível. Esse fenômeno cria um equilíbrio interno que permite que a estrela continue brilhando. Esse processo é um dos mistérios mais intrigantes da astrofísica, desafiando a ideia de que todo aumento de energia leva à destruição. Durante a maior parte de suas vidas, as estrelas permanecem na fase de sequência principal, queimando hidrogênio em seus núcleos. É aqui que elas alcançam um equilíbrio perfeito entre gravidade e pressão de radiação. Para as maiores estrelas, essa fase é breve, mas para estrelas menores, pode durar bilhões de anos. É um espetáculo de estabilidade cósmica. Nem todas as estrelas de nêutrons emitem os pulsos regulares de radiação que as tornam famosas. Alguns pulsares silenciosos giram em silêncio, mantendo sua estrutura intacta sem explosões violentas. Esses corpos misteriosos são como relógios cósmicos, marcando o tempo com precisão incomparável. Sua estabilidade é tanto um enigma quanto um marco do universo. Algumas estrelas, conhecidas como estrelas de população Ii, possuem baixos níveis de metais, permitindo-lhes queimar combustível de forma mais eficiente. Essas estrelas antigas, formadas pouco depois do Big Bang, ainda brilham no cosmos hoje. São testemunhas vivas da história do universo, preservando segredos do passado primordial. Embora pequenas em tamanho, as anãs vermelhas gigantes são incrivelmente estáveis, evitando explosões catastróficas. Elas queimam hidrogênio em uma taxa tão baixa que podem durar mais do que o próprio universo atual. Seu brilho sutil e constante é um farol de paciência cósmica, mostrando que força nem sempre está na intensidade. Algumas estrelas possuem campos magnéticos tão fortes que estabilizam sua estrutura contra colapsos. Esses campos impedem que as forças internas causem explosões, tornando-as um exemplo de equilíbrio cósmico. Apesar de sua estabilidade, suas superfícies emitem tempestades magnéticas intensas, criando um contraste fascinante entre tranquilidade e poder. Em sistemas binários, duas estrelas orbitam um centro comum, trocando matéria e energia. Em alguns casos, esse equilíbrio mútuo impede que uma das estrelas colapse ou exploda. É como uma dança sincronizada no cosmos, onde cada estrela ajuda a manter a outra estável. Esse fenômeno é uma obra-prima de cooperação cósmica. Quando uma estrela gigante queima todo o seu combustível, ela cria um núcleo de ferro que não pode mais suportar fusão.
No entanto, em alguns casos raros, essas estrelas permanecem estáveis por tempos inesperados. É como se o cosmos lhes concedesse uma pausa antes do inevitável colapso. Esses momentos finais de estabilidade são um mistério que os cientistas ainda tentam desvendar. Em ambientes extremamente frios, algumas estrelas podem desacelerar seu processo de fusão nuclear quase até o ponto de parar. Esses corpos congelados emitem um brilho mínimo e constante, como lâmpadas que nunca se apagam. Essa desaceleração drástica pode preservar essas estrelas por trilhões de anos, desafiando as expectativas sobre o ciclo de vida estelar. São como relíquias congeladas do cosmos. As estrelas de população Ii, formadas logo após o Big Bang, possuem composição puramente de hidrogênio e hélio. Apesar de muitas delas terem explodido em supernovas, há indícios de que algumas permaneceram estáveis. Estas relíquias do universo primordial podem conter pistas sobre a formação inicial de galáxias. Sua existência é um mistério que continua a fascinar os astrônomos. As cefeidas, conhecidas por seu brilho oscilante, equilibram períodos de expansão e contração de maneira estável. Apesar de suas variações, elas não colapsam nem explodem, mantendo sua estrutura ao longo de milhões de anos. Sua estabilidade paradoxal é um exemplo de como o cosmos equilibra forças opostas com maestria. Em sistemas estelares ternários, 3 estrelas orbitam umas às outras em um equilíbrio surpreendentemente estável. Esse alinhamento impede que elas colapsem sob sua própria gravidade ou entrem em rota de colisão. Esse delicado balanço mostra a harmonia que o universo pode alcançar, mesmo em sistemas complexos. Algumas estrelas conseguem estabilizar seus núcleos em composições de carbono e oxigênio, evitando reações catastróficas. Essas estrelas de carbono são uma raridade que desafia a ciência convencional sobre fusão nuclear. Sua longevidade intrigante inspira estudos sobre a composição química das estrelas e seus impactos na evolução do universo. Em um futuro distante, algumas estrelas podem evoluir para se tornarem anãs negras, objetos que já não brilham, mas ainda mantêm sua estrutura. Essas estrelas hipotéticas não colapsam nem explodem, mas existem em silêncio. São o testemunho final da resistência estelar contra a passagem do tempo. Estrelas de nêutrons com campos magnéticos extremamente fortes podem travar sua rotação e permanecer estáveis por milhões de anos. Esse bloqueio magnético cria uma resistência impressionante contra forças externas. Apesar de seu tamanho diminuto, essas estrelas possuem densidade e energia incomparáveis, tornando-as enigmas vivos. Em raras ocasiões, estrelas condenadas conseguem reativar suas reações nucleares, adiando sua morte por milhões de anos. Esse fenômeno, conhecido como renascimento estelar, desafia as leis convencionais da física estelar. Observar uma estrela que deveria ter desaparecido continuar brilhando é como testemunhar um milagre cósmico. Existem relatos de estrelas tão antigas e estáveis que parecem ser imunes ao passar do tempo. Astrônomos especulam que algumas podem estar ancoradas em forças gravitacionais ou magnéticas únicas. Essas estrelas são como guardiãs do universo, testemunhando a evolução de galáxias e sistemas estelares ao longo de trilhões de anos. Elas são o coração do mistério cósmico. As estrelas que nunca explodem são um lembrete de que o universo não é apenas feito de caos e destruição, mas também de estabilidade e persistência. Elas nos mostram que há muito mais para entender sobre os processos que regem o cosmos. Esses astros silenciosos, com sua luz constante e enigmática, continuam a guiar nossa curiosidade, iluminando os segredos eternos do universo. Ao observar essas estrelas, contemplamos o próprio mistério da existência. Até a próxima!